Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Vamos para a nossa penúltima aula desse treinamento, as videoaulas. Depois teremos as aulas ao vivo. Você pode assisti-las gravadas, caso estiver um pouco mais avançado no ano 2020, ou pode participar ao vivo, caso for no momento do mês de abril ou maio, certo? Vamos lá. Multi-time frames, o que é isso, professor? Nós vamos aprender a utilizar tudo que nós aprendemos até agora de teoria na prática no gráfico. Aprender a colocar no gráfico e utilizar no gráfico tudo que aprendemos até agora em teoria. Tá legal? Vamos lá. Como nós começamos, professor? Nós temos multi-time frames nas plataformas. O que é isso? São tempos diferentes de formações de candles. Nós aqui estamos no nosso time frame operacional de candle de 5 minutos, certo? Mas não é o candle, não é o tempo principal que nós observamos. Como é que eu mudo o tempo na plataforma do Profit, professor? No Profit eu posso vir aqui, certo? Ó, vem aqui, ó, aqui em cima, periodicidade, bem aqui onde está o meu mouse. Eu clico aqui e escolho o tempo que eu quero, ok? Que eu quero observar, certo? Olha lá, 15 minutos, 30 minutos e aí por diante, tá? Quanto maior for o tempo gráfico, menor serão os candles, porém mais força eu vou ter de confiabilidade nos movimentos. Se ele fez um rompimento, ele realmente rompeu, tá? Então ele vai realmente ir a favor do rompimento, ou para cima ou para baixo, certo? Se ele não rompeu, realmente respeitou aquela região, não vai romper, muito possivelmente não vai romper, e coisas semelhantes. Só que tá ok? Então, quanto maior for o time frame, quanto mais demorado, no caso 30, 60, 240, que é o gráfico de 4 horas, o diário, eu digito D, que é o gráfico de um dia, mais confiáveis eles são, para a gente poder fazer análise técnica e a leitura do preço. Tá legal? Então vamos lá, nós começamos a análise do preço por onde? Eu vou deixar aqui nos 5 minutos, certo? E nós vamos aprender a utilizar os time frames. Hoje aprendemos aqui pelo cantinho, porém eu posso clicar direto na minha tela. Eu clico na minha tela azul aqui e digito pelo meu teclado a numeração do tempo que eu quero. Olha só, 15 e dou Enter. Ele vai para o gráfico de 15 minutos. Eu quero 30, eu digito 30 e dou Enter. 60 e dou Enter. E assim por diante, tá? Ok? Diário, eu posso vir aqui na minha aba, escolher o gráfico de um dia, ok? Ou eu posso digitar a letra D. D e Enter, ele vai para o gráfico de um dia, certo? E assim por diante, tá legal? Se eu selecionar a mãozinha aqui, eu posso usar o botão de Scroll Lock do mouse para longe ou para perto, para aumentar ou para diminuir o gráfico em relação a zoom, certo? Para aumentar o zoom ou diminuir o zoom, tá? Nós temos três tipos de leitura de gráfico. A primeira delas é a floresta, que é essa leitura aqui, onde eu coloco o gráfico de ponta a ponta. Não utilizo aqui no meio, eu utilizo ele de ponta a ponta. Nessa leitura de floresta é essa distância do gráfico. A leitura de árvore, que é essa distância do gráfico, essa aqui aproximadamente, onde eu vejo todos os candles e as sombras, certo? E a leitura de folha, que eu vejo somente o candle do momento, eu posso arrastar para o meio do gráfico aqui, onde eu vejo muito detalhado cada desenho dos candles aqui, certo? Para analisar, para a gente começar a analisar, nós começamos a análise da seguinte forma: não se começa uma análise pelo gráfico operacional. Quais são os gráficos operacionais? M5, M10 e M15, ou seja, gráfico de 5 minutos, gráfico de 15 minutos e gráfico, ou melhor, gráfico de 5 minutos, gráfico de 10 minutos e gráfico de 5 minutos. Esses são os tempos operacionais. Quais são os tempos analíticos, professor? Os tempos analíticos são diário, 240 minutos, ou seja, 4 horas, e 60 minutos, ou seja, gráfico de 1 hora. Eu vou escrever para você todas essas teorias agora no Paint, para a gente ter isso muito bem gravado na nossa mente aí. Tá legal? Então, olha só, começamos a nossa análise por onde? Vamos lá. Gráficos analíticos. Vamos lá, vamos colocar tempos gráficos analíticos. Vamos lá. Opa. Não vou colocar acento, tá, pessoal? Para não demorar muito. Eu vou colocar assim. Ok?
Tempos gráficos analíticos, beleza? Quais são eles? Vamos lá, eu começo por onde? Diário. Diário, meu primeiro tempo gráfico analítico, ok? Ok, depois eu vou para o 240 minutos ou H4, tempos gráficos analíticos, ok? Primeiro deles, diário, diário ou D1 no MetaTrader, certo? Ou 1D no Profit. 240 minutos igual a H4 no MetaTrader ou 4 horas, ok? Em outras plataformas, certo? 60 minutos igual a H1 no MetaTrader, ok? O gráfico de 1 hora. 30 minutos, ok? M30 no MetaTrader. Tá legal? Vamos lá. Ok. Tempos gráficos analíticos. O que eu observo em cada um deles? No tempo gráfico analítico de um dia, eu observo, tá? Vamos colocar aqui rapidinho aqui, vamos separar aqui certinho, ok? Neste tempo gráfico, eu observo o quê? Observo a tendência primária. Opa. Nossa, que difícil. Isso, pronto, foi. Neste tempo gráfico, eu observo a tendência primária, ok? É aquela tendência onde nós vamos observar a força principal do mercado, tá? Para onde o mercado realmente tem uma tendência para ir, certo? Ok? No tempo de 240 minutos, ou seja, 4 horas, eu vou observar força primária. Força primária é diferente de tendência primária. Qual a diferença, professor? Vamos explicar daqui a pouco, já olhando os gráficos, tá legal? Força primária. No tempo de 60 minutos, eu vou observar tendência secundária. Ok? E no de 30 minutos, força secundária. Ok? Tá legal? Então vamos lá, tempo diário. Neste tempo gráfico, observo tendência primária. 250 minutos, 4 horas, força primária. 60 minutos ou 1 hora, tendência secundária. 30 minutos ou M30, força secundária. Vamos lá? Vamos para o nosso gráfico aqui, WDO FUT. Vamos lá, galera. No diário, eu observo a tendência primária do dólar. Qual que é? É de alta. É para onde o preço realmente tende a ir, certo? Aonde o preço tende a ir mesmo, o que ele tende a fazer. Ok? Embora aqui ele fez onda 1, 2, 3, 4, 5, ele tende agora a fazer ABC até esse fundo e voltar a subir, possivelmente até 52 ou até 53, certo? Se ele romper esse fundo aqui, ele perde força compradora e volta a descer buscando a média móvel de 200 lá embaixo, no 43,31, ok? Então tudo depende do cenário que o dólar vai formar ainda, tá legal? Como que nós trabalhamos com os tempos gráficos? No tempo analítico, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar aqui no tempo analítico as minhas regiões mais fortes de suporte e resistência, de região de compra e região de venda, tá legal? No diário aqui eu vou gravar isso, vou marcar isso, certo? Deixa eu tirar aqui a mãozinha porque ela não é tão precisa quanto o mouse. Ok? E aí aqui eu posso marcar aqui, ó. Aqui ele tem um fundo interessante, certo? Bem aqui, porque ele fez o pullback, voltou de novo aqui na mesma região, estão vendo? E aqui eu tenho minhas regiões mais baixas, onde eu posso estar marcando aqui, bem aqui também. Não precisa ser muito certinho na sombra, tá, gente? Pode ser um pouquinho mais abaixo. Então aqui eu tenho minhas regiões marcadas de suporte e resistência no gráfico diário, que é meu principal gráfico. Eu começo o meu day trade analisando o meu gráfico diário, certo? Agora, depois que eu fiz as marcações principais no gráfico diário, eu vou para o meu gráfico de 4 horas, 240 minutos. E aqui eu observo como ele está se comportando, olha só. Como é que o preço se comporta aqui? Eu tenho uma LTA aqui subindo nessa região
e ele batendo na LTA exatamente agora. Então eu observo essa LTA a partir desse fundo aqui. Posso pegar a partir daqui, por exemplo, seguir esse fundo aqui, e posso pegar uma segunda LTA e seguir a partir desse. Olha só. Ele já rompeu, voltou a testar a minha LTA como resistência, certo? E seguem as minhas marcações aqui, ok? Agora que eu já marquei na LTA, eu tenho diário, tendência primária de alta, né? No 240 minutos, que é o 4 horas, força primária também de alta. Eu vou agora para os 60 minutos, gráfico de 1 hora, vou observar uma tendência secundária e vou trazer para cá, certo? Na floresta, um pouco mais longe isso, também é de alta minha tendência secundária, ou seja, tendência primária alta, força primária alta, tendência secundária alta, certo? Eu tenho tudo de alta confirmando que o dólar é comprador. Agora eu tenho aqui no M30, gráfico 30 minutos, a minha tendência secundária. Então, minha força secundária, certo? Ó, é lateral e aqui eu tenho alta, aqui eu tenho uma queda, certo? Mas ele retomou para alta, rompeu esse topo e voltou para alta aqui. Também é de alta, porém já rompeu a minha LTA, certo? O que me mostra que ele pode vir buscar esse fundo novamente e a média de 200 aqui embaixo, no 30 minutos. Então, essa é a leitura que eu vou fazer a partir dos meus tempos gráficos, ok? Se eu tenho tudo para alta, eu vou buscar o quê? Compra ou venda no dólar lá no meu gráfico operacional de 15 minutos, de 10 e de 5. Eu vou buscar o quê, pessoal? Eu vou buscar uma compra. Eu vou buscar uma compra em todos esses gráficos aqui. Por quê? Porque na minha análise eu tenho o índice comprador em todas as tendências e forças. Primárias e secundárias eu tenho um índice comprador em todas elas. Então eu vou buscar uma compra, certo? Nessa minha região de operações aqui no meu dólar. Ele abriu com o gap de baixa. Gap é a diferença de fechamento e abertura de preço, certo? Essa distância aqui, ele fechou aqui ontem e abriu aqui hoje. Então ele tem um gap de baixa fortíssimo aí e ele tem esse gap para fechar. Gap, geralmente eles fecham gap no mesmo dia ou nos dias seguintes. Eles trabalham durante o dia para fechar esse gap, ok? É muito forte a força de fechamento de gap. Então podemos observar que o dólar está comprador em todos os tempos analíticos e aqui nós temos no tempo operacional o dólar também comprador, olha só. Se romper máxima aqui e der gatilho para a gente joga uma compra no dólar e vamos ser felizes, certo? Bom, pessoal, essa é a aula de Multi-Time Frames. Eu vou destrinchar essa aula, vou detalhar essa aula com muito mais ênfase nas aulas ao vivo. Você pode ver essa aula aqui gravada, se tiver no mês de maio, junho ou julho, certo? No mês do ano 2020. Ou se for por agora em abril, faremos a aula pessoalmente ao vivo, ok? Ok? Até a próxima aula, então, sobre análise fundamentalista. Muito obrigado pela presença de vocês. Somos traders, somos snipers. Até mais, pessoal. Abraço.